Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque Cultural, a vitrine da arte e da cultura cearense. Na edição de hoje você vai ver. Então, quando a gente é médico, por exemplo, a pessoa que vem com a gastrite, ela está me dizendo, doutor, está vendo uma hiperacidez muito grande em mim. Claro que eu vou prescrever a medicação, mas eu sei também que o que faz aumentar isso é um alimento afetivo insano. Adiciona-se o azeite a uma frigideira, com fogo baixo e em seguida os camarões. Deixa fritar lado a lado até que ele fique bem dourado e bem consistente. Pronto. Então, você pega uma obra como a do Monteiro Lobato, por que ela se perpetua a cada geração, né? Responsável pela formação de gerações inteiras de leitores? Porque é um texto que, se você lê criança, jovem, adulto, você se apaixona igualmente, né? A Escola de Saúde Pública do Ceará, hoje, ela é assim um espelho. A gente recebe muitas outras escolas, muitos centros de formação que nos visitam para saber quais as experiências que a gente tem. A gente tem aí, no Brasil, uma boa imagem de execução, de formação, de pesquisa, de extensão, e tem se fortalecido muito nesses últimos anos. Ou nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Foi sob o frescor de um cajueiro que nasceu aqui em Fortaleza, no bairro Pirambu, uma comunidade que há mais de 30 anos tem trabalhado para aliviar o sofrimento e promover a autoestima dos moradores daquela região. Para falar desta bela história, o projeto Quatro Varas, eu recebo aqui no nosso almanaque o professor Adalberto Barreto. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui. Saudade, fazia muito tempo que eu não lhe via. Passou um tempo estudando fora, agora está voltando para Fortaleza. E vamos recontar essa história para quem não conhece, porque 30 anos de uma história numa comunidade como o Pirambu, ela precisa ser recontada para nunca ser esquecida. E eu vou até perguntar, você já escreveu um livro sobre esse assunto? Já, tem vários. É? O meu primeiro livro é O Índio que Vive em Mim. É uma reflexão sobre a formação. Quando a gente vai fazer uma faculdade, parece que a faculdade quer a morte do nosso índio. Como se a gente, para ser cientista, não pode ser caboclo nordestino, acreditando em São Francisco do Canindé, de onde eu venho, né? Então, essa é a primeira reflexão. Depois, a terapia comunitária, que nasceu no Pirambu, é um livro que também já faz 10 anos que foi lançado, já está em francês, em italiano, em espanhol. Porque saiu do Brasil saiu, essa já estamos terapia, em 25 países. Né? E tem o último, que é Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam, que é a decodificação da linguagem corporal. Quer dizer, quando... Não é só aquela história de eu cruzo os braços, eu estou me fechando porque estão me dizendo. Quando a boca cala, os órgãos falam. Por exemplo, a gastrite, todas as ites, palavra ite é raiva. Então, gastrite é raiva do alimento afetivo que eu estou digerindo. Então, em todos os nossos sintomas tem um lado visível, explicável e detectável nos exames, mas tem um lado simbólico, que é onde está a problemática. Por isso que a função da psicologia é trazer à tona aquilo que está, essa luz, né? Professor, agora já que o senhor tocando nesse assunto, eu li em algum local que o câncer, principalmente nas mulheres e no lado esquerdo, no seio esquerdo, reflete também problemas emocionais. O cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é virtual. Para o cérebro, tudo é real. Por exemplo, se você pega a alimentação, se você tem uma alimentação que não é saudável, ela aumenta uma produção de ácido que queima o estômago e que vai ser responsável pela gastrite. Mas também, se você tiver um relacionamento afetivo que não é saudável, também vai haver o aumento de ácido que queima. Por isso que a gastrite seria essa raiva de digerir um alimento afetivo que lhe é imposto. A mesma coisa com relação ao seio. O seio da mulher, o peito, é o que faz ela ser mulher e ser mãe. Quando uma mulher dedica-se demasiado a alguém, como se fosse um filho, mesmo que ela já tenha uma certa idade, o seio está ligado ao dar leite. Mas o nosso cérebro não faz a distinção entre dar o leite material e esse leite alimentado afetivo. Por isso que o câncer no seio da mulher é quando o lado feminino está eclipsado.
Ela é muito mais uma mãe, um peito que cuida, que dá, do que uma mulher também que se cuida. Então, os sintomas são alertas para que a gente reveja a nossa história de vida. Então, é como a luz do carro. Quando a luzinha acende, tem 3 ou 4 opções. Ou tem que botar gasolina, ou a bateria não está gerando. Quando você faz a boa decodificação, a luzinha se apaga. Então, o sintoma tem valor de comunicação. Ele vem nos alertar para. E hoje nós sabemos que existe uma correlação entre cada emoção tem um órgão que ataca. A tristeza ataca o pulmão. Né? Então, problemas pulmonares repetidos em família são lutos geralmente mal resolvidos, perdas muito grandes. Né? A depressão surge de qual problema? O depressivo, ele é prisioneiro do passado. Ou ele está dirigindo o seu carro olhando no retrovisor, vai para frente, mas só vê para trás. Então, e é o pulmão que é a sede da tristeza. Né? Quando a pessoa tem muitas tristezas e pneumonia, perdas. Né? Exato. Então, respira mal, muito pouco, aí falta força, falta energia. Né? O medo ataca os rins, a vergonha ataca os olhos. Então, hoje nós temos... Então, quando a gente é médico, por exemplo, a pessoa que vem com a gastrite, ela está me dizendo, doutor, está havendo uma hiperacidez muito grande em mim. Claro que eu vou prescrever a medicação, mas eu sei também que o que faz aumentar isso é um alimento afetivo insano. Então, eu vou dar, mas vou perguntar, como é que é? Muita gente pergunta, é casado? Antes não fosse, então já Aí sabe já que tá a relação resposta. já está a resposta. Agora, essa decodificação toda começou há 30 anos com essa experiência da Primeiro comunidade Quatro começamos, Varas? eu era professor da Faculdade de Medicina, e dia de quinta-feira nós atendíamos no Hospital das Clínicas os casos de psiquiatria, geralmente acompanhado por 10 estudantes de medicina. E eu tenho o meu irmão, Ayrton, que é advogado dos direitos humanos, ele começou a ver que tinha muita gente que, além do problema dos direitos humanos, tinha depressão, tinha insônia, aí manda para o teu irmão. Então, ele, a quinta-feira, começou a encaminhar, então eles me esperavam na porta, e eu entrava, já tinha aqueles 6 marcados, mas ele levava 1, 2, 3. Enquanto era 1, 2, 3, a gente conseguiu. Até que o dia chegou, tinha 8, já tinha 8 lá dentro para ver. Nossa. Aí era tanto que eu disse, não mande mais não, reúna o pessoal lá que eu vou fazer o movimento inverso. Eu vou com os estudantes de medicina para a favela. Fazer um atendimento lá. Fazer um atendimento lá. Então, chegamos uma vez e comecei a escutar as pessoas. Debaixo de um cajueiro. Debaixo do cajueiro. Então, sentado no chão, tipo de um tijolo. E escutando, eu me dei conta que se tratava muito mais de sofrimento, de dor da alma, do que de patologia. Ainda bem que eu não tinha remédio para dar. Então, isso me obrigou a escutar. E escutando, eu digo, mas isso não é doença, isso é sofrimento. E sofrimento se acolhe com os recursos da cultura. Qual foi aquela história que o senhor ouviu que deu o estalo? Foi a primeira terapia. Chegou uma senhora, quando eu cheguei lá, estava 30 pessoas. Então, como é que eu podia fazer em 2, 3 horas 30 pessoas? Essa senhora assistiu à morte do marido que foi apunhalado no coração, que o sangue seringava, ela não conseguia dormir. E quando ela disse que não dormia, que eu fui fazendo a prescrição, ela disse, doutor, eu não tenho remédio nem para comer, para comprar comida, quanto mais remédio vai caro, né? Então, aquilo para mim foi uma espécie de tapa energético. Eu disse, eu não estou no hospital. Aí eu vi, essa mulher começa a chorar, e uma vem, traz um copo d'água, uma outra vai dar uma massagem nas costas, o outro trouxe um chá, o outro cantou. E eu fui observando que o que aquela mulher veio buscar não era um remédio, não era uma coisa de um especialista, ela estava querendo ser acolhida na sua dor. Ai, gente, me arrepiei tudo. Onde se abraçaram, cantaram, e ela teve esse apoio mútuo. E eu disse, engraçado, eles têm problema, mas eles também têm soluções. Então, não precisa eu vir aqui como um velho missionário querendo convertê-los ou como um colonizador levando coisas. Né? Então, a partir dali, eu fui vendo, do mesmo jeito que para tratar as patologias, as doenças, nós temos os hospitais, com salas cirúrgicas, que é sempre muito mais caro. Então, por que não criar espaços para acolher a dor da alma, o sofrimento, com os recursos da cultura, ou seja, massagem, chás, banhos de ervas e outras coisas mais. E aí foi criado o Projeto Quatro Varas, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. E por que chamava Quatro Varas? Quando eu cheguei lá, no início, quando as pessoas invadem, que eles não chamam de invasão, eles chamam de tomaram posse, no começo é uma favela, tudo desorganizado. Quando eles começam a se organizar, que criam uma associação de moradores, uma escola, aí vira comunidade. Nesse dia tem
uma escolha do nome, votação. E apareceram 4 nomes na época, e um velhinho disse 4 varas, o pessoal riu, achou interessante, mas vamos deixar ele explicar por que 4 varas. Ele contou a história, que ele ouviu lá aqui no sertão do Crateús, que um velhinho tinha 4 filhos, e antes de morrer, ele chamou os 4 filhos e disse: olha, eu não tenho nenhuma herança, nenhum bem material para deixar para vocês, mas tem algo que é mais importante. Cada um vai no mato buscar uma vara. Cada um trouxe uma varinha. Ele disse: quebre, cada um quebrou a sua. Vão de novo, cada um traga outra. Aí pegou as 4, amarrou e disse: quebrem agora. Ninguém conseguiu quebrar. Então ele disse: essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Enquanto vocês forem unidos como essas 4 varas, ninguém quebra. Então quando eu cheguei lá, que vi 4 varas, a união faz a força, eu vi como uma mensagem que a minha função lá era de agregar valores, de juntar as varas, como eu diria, o conhecimento científico acadêmico com o conhecimento popular, medicina científica, medicina popular, comunidade, universidade, estado, etc. e tal. Então, o meu trabalho foi nessa perspectiva. Então, a primeira observação é que os recursos culturais da favela estavam todos adoecidos, são as rezadeiras, as curandeiras, todas neuroleptizadas, babando, e sem ninguém seguindo de novo, né? E elas todas desvalorizadas. Na realidade, não estavam adoecidas, são sofridas. Eu retirei os psicotrópicos, fiz terapias, elas voltaram, retomaram, aí só tinha muito sofrimento. Então, uma vez tratadas, ficaram boas, digo, agora vocês vão me ajudar, vamos trabalhar juntos. Aí juntamos, fizemos um curso lá, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal, de capacitação e massagem anti-estresse. Porque a dor da alma se cuida, nós somos a cultura do toque, a gente fala se tocando e pegando e não se usa. A gente adora fazer assim, eu lhe recebi pegando pois nas é. 2 mãos. Então, mas Freud não fazia, mas porque não era brasileiro, se ele fosse ele faria também. Então nós treinamos elas, conseguimos com a prefeitura, depois de 19 anos, que elas recebam um salário. Então hoje nós temos no Projeto 4 Varas, nós temos um posto de saúde, onde se trata a patologia, a doença, onde tem médico, enfermeira, dentista, né? E ao lado nós temos a OCA de saúde comunitária, onde essas... O nome daquele posto é o Arruda? Não, lá é 4 Varas mesmo. 4 Varas mesmo, né? Porque o Arruda é mais para perto ali da Areninha. Então nós temos esses dois. Quando os médicos percebem que é mais sofrimento do que doença, manda para fazer massagem, participar da terapia comunitária, do resgate da autoestima, etc. e tal. E vice-versa. Então nós criamos um projeto que hoje é um projeto piloto, referência, vem gente até, nós recebemos, para nós foi muito importante receber a visita da doutora Margaret Chan, que era a presidente da Organização Mundial da Saúde. Foi o único serviço que ela veio visitar, foi o nosso. Que lindo, que ótimo. Porque ela também na China, ela conseguiu fazer um trabalho com as 2 medicinas. Então nós começamos essa terapia comunitária, é um método muito simples. As pessoas chegam, então tem um momento de celebração, dos aniversários, alguma conquista. É um encontro, É um encontro, é uma roda de conversa. Tem regras, não pode dar conselho, não pode fazer nada, nem interpretação, nem julgar nada, falar de si na primeira pessoa de algo que se vive. Ou seja, se fala do que se vive, não do que se sabe. Então, quebra esses discursos. E se escolhe um tema. Por exemplo, quem gostaria... Aí tem uma pessoa, por exemplo, que diz, eu tenho uma insônia, eu estou com a dificuldade com o filho na droga. Aí um pai diz, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Então, se vota o tema escolhido, no caso, por exemplo, se for a insônia, aquela pessoa fala, as pessoas perguntam, a gente canta, se houver choro. Né? Se chorar, tem que cantar. Não necessariamente, mas pode fazer. Encosta tua cabecinha no meu ombro, chora e ajuda todo mundo. Porque tem a história de quem canta seus males espanta, quem canta seus males espanta. Então, essa pessoa, se ela está com insônia, como foi o primeiro caso, eu perguntei, quem de vocês já teve insônia e o que fez para resolver? Aí uma disse, a minha insônia eu resolvi com o suco do capim-santo. Como é que faz? Ela dá a receita. Outra diz, o meu não é chá não, o meu foi caminhando. Outro disse, é quando eu vou no culto e entrego a Jesus. O outro, a minha insônia vem quando eu rio, quando eu leio. Então, aparecem várias soluções e a pessoa que vem com aquele problema sai com 10, 15 opções. Então, não precisa ninguém trazer nada de fora. Se o tema escolhido, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga, então a gente lança depois. Quem de nós um dia já perdeu a esperança? Não necessariamente ligado à droga. E o que é que eu fiz para recuperar a esperança? Aparecem coisas fantásticas. E assim foi se desenvolvendo a terapia comunitária. Começamos daqui
inicialmente com a Pastoral da Criança, depois no Ministério da Saúde, foi implantado e agora faz parte das terapias integrativas. Aí a Europa se interessou e a gente começou a levar Mas a como formação. eles descobriram? Eu fiz a minha formação, fiz meu doutorado na Europa, na França, né? Onde eu morei 6 anos. Então começa a ter congresso, a gente começa a apresentar. Aí depois Casos, vieram né? interessante. E viram que não é uma psicoterapia de grupo. Não se trata a patologia, é para criar vínculos. Eu me recordo, recentemente, eu fui entrevistado lá na televisão em Genebra, na Suíça, e a jornalista perguntou como é que uma coisa que nasce numa favela pode servir aqui para Genebra, né, para a Suíça. E a minha resposta foi, no Brasil, o que desumaniza as pessoas é a miséria material, não ter uma casa, não ter comer, não ter isso. E na Europa, o que desumaniza é a miséria afetiva, as pessoas não se tocam, não se falam, é cada um no seu, com medo do outro. E como o objetivo Eles são é muito criar fechados, vínculos. né? É para criar vínculos. A própria Suíça, Genebra, tem um alto índice de suicídio justamente porque eles já alcançaram tudo que poderiam ter, né? Eles têm casa, eles têm carro, eles têm bons empregos, vão brigar por quê? Vão lutar por qual objetivo, né? Falta um sentido da vida. Então, tudo isso nasceu no projeto 4 Varas. Já foram capacitados mais de 36 mil certificados pela Universidade Federal do Ceará, né? E hoje estamos em 25 países. E é uma coisa que nasceu debaixo de uma árvore de cajueiro, hoje está no mundo, e tem horas que eu fico assim, eu nunca imaginei que a gente chegasse a tanto, com um trabalho tão simples como nós começamos. Estão dizendo que o meu tempo já acabou, mas, doutor Adalberto, o que o senhor acha que pode acontecer no futuro com esse projeto? Né? Porque ele já foi há muito longe, mas ele pode ir ainda mais. As doenças do intracelular e do intrapsíquico, nós já conhecemos quase todo, tem remédio. Nós estamos enfrentando agora, o mundo todo, viver juntos, com as diferenças. Na Europa, com as guerras, muito estrangeiro entrando, está havendo um problema, por isso que eles estão interessados por essa metodologia, que é para viver no respeito às diferenças. E nós, no Brasil, que também somos plural, nós temos que aprender a conviver com os outros. Eu sei que aqui, por exemplo, em Fortaleza, pessoas que são classe média alta, eu tenho amigos que moram embaixo, no segundo andar, eles reclamam que quem mora às vezes no 17 ou no 15, lá em cima, nos últimos andares, sacodem, rebolam as coisas, que terminam caindo nas varandas dos outros. Quer dizer, nós ainda não aprendemos a conviver juntos, cada um tem o seu grande espaço, mas na hora de estar juntos, há uma intolerância, um desrespeito com sons altos, com tudo isso. Então, eu acho que esse é o desafio, e por isso que a terapia comunitária está crescendo, porque ela responde o desafio de como viver junto no respeito à diversidade das diferenças. Doutor Adalberto, adorei reencontrá-lo e adorei saber que a gente pode ter esse exemplo, saindo aqui do Ceará, indo para outros países, uma coisa que foi descoberta por acaso, debaixo de um cajueiro, mas que se transformou numa forma de integração dessas pessoas. Não só em quem mora na favela, mas como quem vai também para o 17º andar de um prédio de luxo. Eu espero que essa terapia coletiva possa também se expandir aí para o mundo todo, porque a gente está precisando. Há muita intolerância nesse mundo. Obrigada mais uma vez por sua presença, doutor Adalberto. Leve meu cheiro grande a todos de lá. Tá bom, obrigado. E olha, agora a gente vai para o nosso palco musical ouvir a regionalidade de Rondinelli Carvalho. Devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro
levando a boiada eu vou tocando a vida. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Que bom, Rondinelli, bem-vindo aqui ao nosso Almanac. Vamos apresentar aí quem veio junto com você e que está agora participando dessa história que completa 25 anos. Aqui na bateria, Joseph Palheta, do movimento Vida e Arte, que sempre está junto comigo. Do meu lado esquerdo, Jordan, conhecido de todas as bandas aqui de Fortaleza, um grande sanfoneiro, um grande músico, grande pessoa, e eu, Rondinelli, aqui. 25 anos, Rondinelli. Já, Parece 25 que está com 25 dias, né? Você lembra que o primeiro programa que eu fiz foi com você, né? Olha ele, já querendo dizer que é mais velho do que eu. Primeiro Sério? programa você fez Foi, comigo. o Augusto me chamou e eu fiz. Muito novo, acho que tinha 15 Gente, eu anos. já tenho 25 anos de carreira também. Você me deu muita força no começo da minha história, né? Que coisa e continua boa. dando, né? Mas o seu começo de história foi mais com a MPB, né? Foi, mais com a MPB, tocando as coisas do Djavan, né? Do Jorge. Rondinelli, mas antes de você chegar na carreira, agora aos 25 anos, você começou também num período em que Fortaleza fervia, né? Em cada canto que a gente saía, por onde a gente andava em Fortaleza, tinha que ter música, tinha que ter alguém cantando, voz e violão, ou um grupo maior. E foi um tempo bom esse, né? Foi, fervia, mas ferve hoje de outra forma. E a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Porque senão a gente não consegue viver de música, né? Naquela época era muito bom porque a MPB, qualquer canto que a gente andasse, tinha um barzinho que gostava de boa música. A galera curtia mesmo, ia para escutar um Djavan, né? Um Jorge Vecilo, um Tom Jobim, um Caetano, né? Hoje em dia tem. A galera quer escutar o quê? Tem. A galera quer escutar sertanejo. Sofrência. Sofrência, forró, mas tem coisa boa. Eu não ignoro, não, até eu estou tocando também isso, né? Tem coisa boa, a gente descobre na riqueza do Brasil coisas que valem a pena, né? Então, o sertanejo é uma riqueza, né? Mas tem coisa, assim como a MPB também tem coisas que não é legal, que eu não acho legal, mas também a gente tem que tirar desse estilo musical coisas que é proveito para a nossa vida, né? Para a nossa musicalidade, de uma forma geral. E entrando nesse ritmo do sertanejo, você agora faz mais shows também de sertanejo, mas juntou a turma aqui para fazer também um pouco de forró, né? O nordestino, né? A coisa nordestina. Mas a gente faz outras coisas, essas coisas que estão tocando nas rádios, a gente toca também. Toca tudo. Toca tudo. Porque o baile, até a banda baile, hoje em dia se tornou uma banda de forró.
Não existe mais você tocar New York, uma coisa internacional. Você vai para um show, a galera quer escutar o Wesley Safadão, quer escutar o Chão de Avião, né? Esses cantores do sertanejo. Então, a gente tem que entrar na onda, porque senão a gente não consegue trabalhar. Aqui em Fortaleza, em todo o Brasil, está desse jeito. Ter músicas, o barzinho com o apoio cultural da MPB, tem, mas está resumido, sabe? Está muito pouco, né? Está muito pouco. E agora, mas você abrindo seus horizontes, mesmo assim, você também tem músicas autorais, tem músicas que já fazem sucesso há algum tempo. E esse ano teve até um DVD especial que você gravou? Exato, no Teatro Emiliano Queiroz, gravei um DVD, vou soltar no próximo ano. Eu continuo fazendo a minha história, na minha música, que eu gosto, continuo tocando MPB, mas o mercado é esse, né? Então, assim, eu vou soltar esse trabalho no próximo ano, mas assim, eu gravei esse DVD no teatro, dia 27 de maio, eu gravei esse DVD, mas não soltei agora, porque eu estou editando ainda, vou soltar no próximo ano, e nesse período eu montei uma banda, né? Uma banda que toca sertanejo, que toca forró, e eu estou ganhando dinheiro com isso. Você está atuando, jogando nas 11, né, praticamente, para conseguir... É mais o currículo, né? O espaço no mercado, né? Exato. E quem quiser te acompanhar, por exemplo, nas redes sociais, como é que faz? No Instagram é @Rondinelli, com 2 L, Y, Carvalho. Peraí, Rondinelli, Rondinelli com 2 L's e um Y, Carvalho. Carvalho. Tá Rondinelli Carvalho. Rondinelli Carvalho e no Face também. No Face, no Instagram. Tudo é Rondinelli Carvalho. Então, eu vou pedir para você cantar mais uma e no final do programa ele também volta para encantar vocês aí. O que a gente vai ouvir agora, Rondinelli? Agora é La Belle de Ju, né? La Belle de Ju. Então vamos lá, um pouquinho de Alceu Valença na voz de Rondinelli, aqui muito bem acompanhado no nosso almanaque. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade sem fim. Quando você recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu viajando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Leiê, leiê, leiê. Quando você se lembrar, escreva a carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Leiê, 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 leiê. Churundundau, dau, churundundau. Eu lembro da moça bonita da praia
praia de boa viagem. A moça no meio da tarde de domingo azul. Azul era Belle de Ju, era linda da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. La Belle de Ju, La Belle de Ju, La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju do azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. La Belle de Ju, La Belle de Ju, La Belle de Ju. Tchurundundau, dau, tchurundundau. La Belle de Ju. Muitíssimo obrigada, Rondinelli, pela participação. Daqui a pouco tem mais, tá? E agora nós vamos viajar no mundo mágico dessa literatura aqui, a literatura de uma cearense que é apaixonada pelo universo infanto-juvenil e lançou esse ano o seu 10º livro, que é esse aqui que está do meu lado, que é Os Olhos da Janela. Muito bem-vinda, Marília Lovatel. Obrigada, muito obrigada querida. por sua presença aqui no nosso almanaque. Vamos começar realmente do início, porque a sala de aula e outros contos tem Raquel de Queiroz aqui deixando uma opinião sobre o livro que eu vou ler para vocês. Ó. A Sala de Aula é uma coletânea de pequenas fábulas de fatura singela, pregando o amor e a boa vontade entre as criaturas do mundo. Vale a pena lê-las. A mensagem de otimismo e a coragem que nos trazem são como uma lufada de esperança, amenizando esses duros tempos que são os nossos. Imagina se a Raquel de Queiroz vivesse agora, nesse momento, hein? Já eram duros, né? Já eram duros, imagina agora. Como foi apresentar um livro para Raquel de Queiroz ler e dar opinião? Pois é, né? Linda, Raquel. Não, né? maravilhosa. Eu Maravilhosa. cheguei a fazer uma entrevista com ela ainda. Você teve a oportunidade? Eu quase a conheci pessoalmente, né? Mas houve um desencontro no dia que a gente ia conversar. Ela não estava bem, ela tinha vindo passar umas férias em Guaramiranga e ela se hospedava na casa de uma prima. E justamente essa prima era que eu conhecia e estava preparando o encontro, era o elo. E aí acabou que não deu certo, mas aí ela disse assim, Marília, traz os teus textos que eu vou dar um jeito dela de chegar, né, até ela para dar uma olhada e mesmo datilografado, sem segunda via, né, correndo o risco de perder, mas vale a pena, né? O risco era válido. E quando ela me devolveu o envelope com os originais, vinha dentro uma cartinha com a letra dela, no papel timbrado da Academia Brasileira de Letras. Você mandou plastificar, colocou num quadro, né? Então, assim, mas isso ficou 20 anos, essa cartinha dela com os textos ficaram 20 anos dentro da gaveta. E por que você não colocou um aval da Raquel de Queiroz e não publicou? Bem, porque acho que naquela época eu não me enxergava como escritora, né? Eu tinha ainda um outro caminho para percorrer e as coisas acontecem quando tem que acontecer, né, Soraya? Foram anos dedicados à educação, à sala de aula, né? A sala de aula, que é exatamente o título desse livro, né? E aí, quando aconteceu, né, surgiu a oportunidade, foi em 2012, aí daí eu não parei mais. E foi assim, um movimento interessante, porque da sala de aula eu fui para a literatura, e agora a literatura me traz de volta para a sala de aula por conta das adoções nas escolas, né? Eles são livros que são muito bem recebidos nas escolas, aí já várias escolas chamam os paradidáticos, né? Os paradidáticos, que na verdade eu acho que é até um termo que diminui um pouco, né? Porque traz um ranço, né? Quando você diz assim, poxa, né? Você tem que ler e tem um paradidático. Aí a juventude fica, ai meu Deus, vou ter que ler um paradidático, fazer resenha, fazer ficha, né? É um livro de literatura, né? Assim como existe essa coisa relacionada ao paradidático, tem relacionada ao infanto-juvenil, quer dizer, é o livrinho infantil,
né? É o texto que pode parecer um texto menor, um texto menos denso, um texto que é mais fácil de escrever e muito pelo contrário. Eu vou já perguntar para você, aqui no ar, aquela pergunta que eu te fiz nos bastidores, mas vocês vão saber já já qual é. Agora, esse livro aqui não foi o segundo, né? Mas tem Inácio Loyola de Brandão fazendo aqui um comentário também na contracapa, olha. Fico fascinado olhando uma luminária art déco, um armário, uma velha máquina de escrever, um criado mudo, uma cama, caixas de talheres. São 1000 perguntas. A quem pertenceram? São testemunhas de vida, amores e dramas. Muitas vezes pensei, que livro tais lugares inspiram? O livro está aqui. Marília Lovatel catalisou tudo isso num volume rico, poético e bem-humorado. Gente, a segunda é outro lindo, aval, né? maravilhoso. Outro maravilhoso, Raquel Inácio Loyola. E os dois têm em comum essa generosidade com quem está iniciando. E tem um terceiro, né? Que você chegou a conviver durante um tempo com o Luiz Fernando Veríssimo. Não, eu não convivi com ele, né? Mas teve alguma coisa com o Luiz Fernando Veríssimo, que foi? Na época de escola, foi a primeira experiência literária, a participação num concurso, era um concurso nacional, sediado em Porto Alegre. E eu fazia 2º ano do ensino médio. E quando a minha crônica foi inscrita, né? E ele era o presidente da comissão julgadora, né? Então, assim, meu grande sonho era conseguir que o texto fosse aprovado para que eu tivesse a oportunidade de conhecê-lo, porque eu li as crônicas dele, adorava, devorava os livros dele, né? E semelhante ao que aconteceu com a Raquel, foi um quase. Né? Eu fui premiada, fui até Porto Alegre, mas no dia ele também teve um contratempo. Gente, mas o prêmio teve, Luiz Fernando Veríssimo também deu o aval dele, de alguma forma, feliz, né? Porque, assim, a Raquel, eu brinco que nós nos conhecemos pelo texto, né? Ela leu o meu texto e eu a obra fantástica, maravilhosa dela, né? E o Luiz Fernando Veríssimo, eu voltei para casa feliz, né? Pelo texto ter passado pelo crivo dele, né? Isso aí para mim já bastou, né? Então foi assim, foi também. Isso é uma coisa que eu aprendi também com o Antônio Torres, o Antônio Torres fez junto com a Ana Miranda, né? A orelha, a apresentação do Coração de Mosaico. Quando o Antônio Torres vinha para um evento aqui em Fortaleza e eu era a pessoa com quem ele estava contactando, ele pediu o meu endereço e, no momento, não entendi, né, imediatamente para que era. E quando chegou o envelope com os livros dele, eu entendi. É assim que um escritor se apresenta, pela obra. Né? Ele mandou primeiro obras. os livros, alguns, né? Ele selecionou alguns, né? Para se apresentar. Né? Então, eu achei aquilo formidável. Que lindo. Né? Agora, esse daqui chegou a ser selecionado para o Jabuti. Foi finalista do Jabuti ano passado, 2000. Ele foi lançado em 2016, mas é sempre o prêmio Jabuti, ele faz referência ao ano anterior. Né? A Menina dos Sonhos de Renda. Ele entrou entre os 10, né, finalistas, né, da lista do Jabuti. Agora eu vou te fazer aquela pergunta. Quando a gente fala de livro juvenil, infanto-juvenil, livro para crianças, a gente acha assim, poxa, hoje deve estar muito mais difícil escrever livros, porque essa criançada tem a informação na palma da mão, no celular, na internet. Eu estava contando para ela que quando eu li um livro na minha infância, quando eu queria entender alguma coisa com mais detalhes, eu tinha que esperar o dia seguinte para tentar ir na biblioteca da minha escola, que não era uma biblioteca tão grande, porque era uma escola de bairro. Depois eu tinha que ir tentar uma biblioteca da escola pública mais próxima, ou então uma biblioteca maior, e acabava ficando meio que restrita, às vezes nem ia, né? E ficava com aquela dúvida na cabeça. Hoje, esses meninos têm tudo à mão. Sim. É mais difícil escrever para eles hoje? Ou desde 2012 você já tinha esse envolvimento com eles e já percebia exatamente em que ponto tocar para ter essa atenção? Vários fatores, né, colaboram para esse aprendizado, né? O fato de ter convivido durante muitos anos com crianças e adolescentes dentro da sala de aula, né? E também a observação de que livros e que autores que escrevem para crianças e para jovens me encantaram na minha própria experiência como leitora, né?
E a grande maioria desses escritores bem-sucedidos para essa faixa etária, eles são lidos também por crianças e jovens, né? São textos que eles são acessíveis às crianças e às jovens, eles não são específicos, né, do público infantil ou juvenil. Então, você pega uma obra como a do Monteiro Lobato, por que ela se perpetua a cada geração, né? É responsável pela formação de gerações inteiras de leitores? Porque é um texto que, se você lê criança, jovem, adulto, você se apaixona igualmente, né? Tem uma densidade, tem uma riqueza, né? Então, pensar assim, que escrever um livro direcionado é produzir uma literatura para ser consumida por crianças e para jovens, eu acho que é lidar com um estereótipo muito complicado, né? Então, o fato deles terem mais acesso a informações aumenta o desafio, mas eu acho que esse desafio ele já existe por si só. Você escrever um bom livro não é fácil. Você escrever um bom livro que seja acessível também às crianças e os jovens, é como se você colocasse assim, graus de dificuldade que vão se sobrepondo. Né? Esse é o teu mais recente, mas tem outro vindo por aí, né? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais a tua... Não só as crianças e adolescentes, né? Os pais também. Eles estão disponíveis em muitas livrarias, né? Eles têm uma boa entrada nas escolas como livros, né, de literatura trabalhados nas aulas de língua portuguesa. Mas assim, na própria, por exemplo, livraria Duma, né, que fica no jornal O Povo, né, tem esses 3 títulos, que é A Memória das Coisas, O Coração de Mosaico e Os Olhos da Janela. Né? Esses aqui, né? Também na livraria do Armazém da Cultura tem mais 4 títulos disponíveis, né? E pela internet é fácil achar o livro da Spione e da Moderna, né? Que são esses outros 2 aí, o primeiro deles e o que foi finalista do Jabuti. Para completar a coleção Marília Lovatel. Marília, muitíssimo grata por sua presença aqui no nosso Almanac, que venham mais e mais produções como essa para que a nossa juventude possa se dedicar mais à literatura, né? Deixar um pouquinho de lado o celular, computador, as redes sociais, para mergulhar nesse mundo aqui que é maravilhoso. Será outro país quando for um país de leitores, né? Tá certo. Obrigada, Marília, pela presença. Querida. E olha, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? E eu convido você a você que está em casa para continuar com a gente, porque no próximo bloco, olha o que você vai conferir. Mexe e separa. Deixa ferver mais um pouco o camarão, uma vez tirado o molho para o arroz. A escola, ela é hoje esse caminho, né? Ele acho que no estado do Ceará, ela abre as portas para o profissional que quer atuar no campo da saúde pública, se qualificar ainda mais para melhorar as práticas, né? Então, eu entendi. Estamos de volta e agora vamos falar da trajetória de uma escola que há 25 anos tem tido uma missão voltada para a educação continuada dos profissionais de saúde do nosso estado. Aqui ao meu lado, o supervisor do Centro de Investigação Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará, Jadson Franco. Muito bem-vindo, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Almanac. Jadson, 25 anos, quantos profissionais já saíram nesses 25 anos da escola? Tem uma ideia? Bom, a Escola de Saúde Pública, ela nasceu com essa proposta, né, de qualificar os profissionais do Sistema Único de Saúde. Então, já passaram lá pela escola em registros assim, que a gente tem com formaturas, a nível médio de qualificação e nível superior, porque a escola também oferta especialização, mais de 80 mil profissionais foram capacitados ao longo desses anos. Nossa, então a gente tem aí muito técnico, enfermagem, enfermeiro, o que mais? Que tipo de agente profissionais já comunitário de saúde, agente de combate a endemias, nível superior também, né, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, uma série de profissões que também passam pela escola na modalidade de residência ou especialização. A escola oferece, ao longo desses anos, muitas especializações no campo da saúde pública, da atenção básica, da saúde da família. Então, a trajetória que tem contribuído para a transformação
das práticas desses profissionais no Sistema Único de Saúde do Ceará. Agora a gente fala que é a escola de saúde pública, mas na verdade ela quase funciona como uma faculdade, uma universidade, porque tem ensino, pesquisa e extensão, né? Verdade. A escola ela é credenciada junto ao Conselho Estadual, né? Ela é uma IES, uma instituição de ensino superior também. E aí ela tem uma diretoria de educação profissional e saúde e uma diretoria de pós-graduação. Então ela se divide, ela tem esse tripé, né, sustenta o desenvolvimento da escola. Ensino, pesquisa e extensão. Então, no campo do ensino, por exemplo, esse ano de 2018, mais de 12 mil profissionais passaram pela escola, se qualificando de acordo com a área de atuação dele, né? As pesquisas, elas têm, de certa forma, orientado a tomada de decisão dos gestores, porque são pesquisas que vão evidenciando o diagnóstico dos municípios, o diagnóstico do estado do Ceará no campo da saúde, pesquisas que vão, de certa forma, direcionando a tomada de decisão para melhorar o serviço, e a extensão, que é uma ação da escola, que busca levar à comunidade serviços, né? Então, campanhas temáticas, muito na lógica da promoção da saúde. Quando a gente fala em pesquisa, a gente só lembra assim, bom, são nesses locais onde existem as pesquisas que saem as soluções para problemas que a gente tem no dia a dia. Então, o que você tem aí na memória de uma solução que tenha saído da Escola de Saúde Pública e que hoje já beneficia não só Fortaleza, como o estado do Ceará, ou até já tenha saído dos nossos limites? Bom, duas pesquisas desse ano que marcaram muito, que foi uma em parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi avaliar e identificar no estado do Ceará as principais experiências depois da implantação do Mais Médicos, né? Então, a Escola de Saúde Pública conduziu esse processo de identificar onde estava o programa dos Mais Médicos e trazendo a cada experiência aquilo que era, de fato, exitoso. E aí essas experiências, elas são publicadas pela OPAS e tem gerado uma coletânea de dados, um banco de observatório, que a gente pode chamar assim, onde outros estados têm se espelhado, olhando para o estado do Ceará, quais são essas práticas. E uma outra, que está inclusive fechando agora, é o diagnóstico da vigilância em saúde dos municípios do estado do Ceará. São 184 municípios que passaram por uma pesquisa, onde foram entrevistados. Ou seja, nenhum ficou fora. Nenhum ficou fora. Os gestores municipais foram escutados através de uma entrevista. Os coordenadores da vigilância em saúde de cada município, onde eles puderam responder a um questionário, a uma entrevista, que vai agora evidenciar, de fato, o diagnóstico da situação em vigilância em saúde dos municípios do estado do Ceará. Isso, de fato, vai direcionar a política de vigilância em saúde, né? E aí a gente tem, a partir dessa pesquisa, diagnóstico que vai orientar a tomada de decisão de cada gestor, né? De forma que o Ceará possa ir cada vez mais ser uma referência no campo da saúde da família. Agora, há 25 anos, quem foi que teve essa ideia de, não, peraí que a gente está precisando de uma escola que possa dar mais suporte à nossa saúde do estado? Nós temos lá no histórico a primeira superintendente, né, que foi a doutora Ana Maria Cavalcantes. Que ainda hoje está aí batalhando na saúde, né? Está militando no Sistema Único de Saúde, da Secretaria de Saúde do município hoje, na época secretária de Estado. Ela conta isso, que havia um recurso do Banco Internacional na época e que o Ceará executou muito bem os programas que eram para esse recurso, de certa forma que sobrou um recurso, né? Olha só, então executaram, fizeram... Coisa que hoje em dia a gente não imagina, né? Sobrar recurso. Verdade, cumpriram com a meta pactuada e sobrou recurso. Então, desse recurso, em discussão entre eles, perceberam, nós precisamos qualificar os trabalhadores. E a doutora Ana Maria disse que discutiu, repactou o recurso para não devolver esse recurso, e aí criou e fundou, implantou a primeira escola de saúde pública do Ceará, né? Isso quer dizer que, por exemplo, a gente pode, ou já se tornou, né, ponto de referência para outros estados do Nordeste, né? A gente já repassou essa expertise para outros estados? Sim. O Ministério da Saúde regulamentou que no estado, no Brasil, tem 41 escolas de saúde, né, credenciadas ao Ministério da Saúde. A Escola de Saúde Pública é uma autarquia hoje ligada à Secretaria de Saúde do Estado. Então,
A Escola de Saúde Pública do Ceará, hoje, ela é assim um espelho. A gente recebe muitas outras escolas, muitos centros de formação que nos visitam para saber quais as experiências que a gente tem. A gente tem aí, no Brasil, uma boa imagem de execução, de formação, de pesquisa, de extensão, e tem se fortalecido muito nesses últimos anos. Como a gente vai para a internet também, como a gente é visto em alguns locais, até que a gente nem imagina, uma pessoa como um estudante ou já uma pessoa formada em psicologia, em nutrição, em farmácia, em medicina ou enfermagem, olha, poxa, eu tenho vontade, então, de participar. Como é que faz, então, um acadêmico, né, um profissional que já está envolvido na área de saúde, para ter acesso a essas informações todas da escola pública? Tem o site da escola, né, o www.esp.ce.gov.br. E lá tem todas essas informações, histórico, processos seletivos, né, informações sobre o curso. É uma vez por ano. Catálogo de curso. Os processos seletivos para a modalidade de especialização geralmente ocorrem num semestre para o outro, ou, por exemplo, agora, a gente está em 2018.2, já abrindo processos seletivos para modalidade de especialização e modalidade de residência do início do ano que vem. Então, todos esses processos eles ficam na página, com todas as informações, são editais. Quanto tempo de especialização? De especialização, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí dá para ser especialista, fazer especialização em saúde pública, saúde é claro. Pública, especialização em saúde pública, especialização em vigilância sanitária, especialização em gestão por resultados. Isso é uma máxima do governo Camilo, né, que tem trazido a necessidade de termos uma gestão por resultados. Então, a escola está com essa especialização ofertando para os profissionais. Tem uma especialização também na modalidade de residência, que aí essa especialização na modalidade de residência, a depender da ênfase em saúde mental, ênfase em saúde coletiva, né, o profissional, uma vez candidato a esse processo seletivo, ele vai escolher a ênfase a qual ele quer participar. E aí tem tipo um pequeno vestibular e análise curricular? Sim, as etapas geralmente são em 2 ou 3 fases, que vai de uma prova, né, um processo seletivo que vai também do aspecto de análise do currículo, e alguns processos seletivos, além dessas 2 fases, tem a entrevista, que é uma última etapa. E aí esse pessoal é preparado lá dentro da própria escola de saúde pública, eles fazem como se fosse um mini laboratório, né? Porque tem também um posto de saúde lá dentro. A Escola de Saúde Pública ela tem um posto de saúde ali, né, que fica situado no Meireles, então muito conhecido, que atende a população, mas é também uma referência para uma espécie de saúde-escola, né, um sistema de saúde-escola. E todos os processos formativos da escola, que a gente chama do cenário de práticas, a atuação desse profissional é pactuado com a rede estadual de saúde. Então, por exemplo, um residente vai desenvolver uma atividade em saúde coletiva. Então, ele tem uma parceria com os hospitais, com as coordenadorias regionais de saúde, com a própria Secretaria de Saúde. Então, os espaços de atuação desse profissional são a rede de saúde do Estado do Ceará. Ele já cria também uma própria rede, né, de informação dessas. Nossa, deve ser fantástico trabalhar lá. Como é que você, que é da área de psicologia, né, chegou até a Escola de Saúde Pública? Então, sobre isso que você falou, é importante, porque a gente diz muito que as nossas graduações não nos preparam muito para o Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente se forma... uma realidade bem diferente do que a gente vê na sala de aula. Isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de se aproximar como um especialista, né, na saúde pública, na saúde coletiva, a escola ela é hoje esse caminho, né? Ele acho que no estado do Ceará, ela abre as portas para o profissional que quer atuar no campo da saúde pública, se qualificar ainda mais para melhorar as práticas, né? Então, eu entrei na escola através de um processo seletivo também. Na época, a escola faz muito processo seletivo para compor o quadro. Mas você já tinha vontade de ir para a escola ou ficou sabendo assim... A escola ela tem algo que me atrai, eu acho que atrai a todos que gostam de 2 áreas, educação e saúde. Né? Então, a escola ela tem ela já por si, quando a gente está no processo formativo, quem gosta da docência ou do campo da saúde, se espelha muito e olha muito para isso. Né? A gente tem hoje um grupo de colaboradores lá muito envolvidos, que colocam a escola como algo que pode melhorar ainda mais o seu currículo, que pode melhorar ainda as suas práticas. Então, como a escola faz educação permanente em saúde, que é compreendida como a educação no serviço e para o serviço, então isso já é um atrativo grande. Você vai estar na possibilidade de aprender
ensinando e praticando aquilo que você, a depender da sua área de atuação. E a escola, na verdade, se prepara para uma maturidade, né, nesse processo de cada vez mais se desenvolver. Tá certo, foi muito grata, Obrigado. foi maravilhosa a entrevista, muito obrigada. A gente conversou aqui com o Jadson Franco, que é supervisor do Centro de Investigação Científica da ESP, né, que é a Escola de Saúde Pública aqui do nosso estado, que está completando 25 anos. Leve o meu grande abraço a todo o pessoal que trabalha lá, que consegue fazer da saúde aí uma dedicação, o seu foco de trabalho e de atenção para que a gente possa ter uma população bem mais saudável e tranquila no Muito futuro. obrigado. Obrigada Muito obrigado pela presença. E olha, nós vamos agora para o quadro, está chegando a hora de comer. O nosso de comer está chegando e quem vai preparar um delicioso arroz de camarão cremoso é o chefe Jorge Rodrigues. Vamos conferir? Olá, Carla Soraya, pessoal do Almaná Cultural. Me chamo chefe Jorge Rodrigues, sou chefe de cozinha do bairro Restor Carneiro Prime e vim preparar para vocês um camarão a molho de coco. Na receita de hoje, iremos utilizar 30 gramas de margarina, 15 gramas de alho, 40 gramas de pimentões coloridos, 35 gramas de cebola, 15 gramas de alcaparras, coco ralado 20 gramas. Todos esses ingredientes são juntos a 300 gramas de camarão, que será servido em um coco aberto, com borda de purê de batata e arroz branco puxado do próprio molho. Bem, vamos iniciar a confecção do prato. Você adiciona a margarina a uma frigideira e leva ao fogo brando. Em seguida, entra com o alho, deixa o alho dourar, adiciona a cebola e a sequência de pimentões. Quando todos os pimentões estiverem refogados, adiciona o coco ralado e em seguida os camarões. Adiciona alcaparras, em seguida adiciona-se o conhaque para dar um aromatizado e uma flambada. Flamba-se ele no conhaque, em seguida com o nosso molho bechamel. Deixa-se ferver por alguns minutos, logo após pega outra frigideira e separa um pouco do molho. Esse molho é adicionado a arroz branco já cozido, mexe e separa. Deixa ferver mais um pouco o camarão, uma vez tirado o molho para o arroz, e em seguida vamos à montagem do prato. O camarão, para a decoração, frito no azeite de oliva. Adiciona-se o azeite a uma frigideira com fogo baixo e em seguida os camarões. Deixa fritar lado a lado até que ele fique bem dourado e bem consistente. Pronto, vamos iniciar a montagem do nosso prato. Eu tenho aqui uma redução de azeite balsâmico, que é feito com açúcar, para dar uma beleza à nossa travessa. Como a travessa tem um fundo muito branco, então a gente vai destacar um pouco. Em seguida, como eu havia falado para vocês, enquanto eu confeccionava o prato, eu estou usando purê de batata sem um saco plástico. Nem todo mundo tem em casa um saca-puxa, então eu vou dar início à decoração da borda do coco. Aqui eu tenho um coco com uma coroa de purê. Em seguida, vou adicionar o camarão. Eu estou usando morango. Aqui eu faço um leque com morango. E aos poucos a gente vai dando beleza ao nosso prato. A pimenta nas laterais. Aqui aqueles nossos camarões, eu falei na hora de finalização do nosso prato. Vou pegar uma travessinha, você que está em casa pode pegar um pirex ou qualquer outro recipiente e colocar o nosso arroz feito de um molho extraído do nosso prato. Agora, pessoal, é só degustar. Bom apetite! É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso camarão ao molho de coco. Façam em casa e até a próxima.
fiquei com água na boca porque eu sou apaixonada por camarão. Então, qualquer prato com camarão já me deixa assim. Mais uma vez, muito obrigada aí ao chefe Jorge por essa delícia de dica no nosso almanaque de hoje. E, infelizmente, o programa está terminando aqui. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem agora um pouquinho mais com a sonoridade de Rondinelli Carvalho. Até a próxima edição do nosso almanaque. Tchau. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um conselho sincero, um abraço pra aliviar meu cansaço de toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando meu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Teus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim.